Oi pessoal, professor Otávio aqui para vocês trazendo mais uma aula de matemática e hoje a gente vai abordar o conteúdo de raízes de uma função. O que seria o conteúdo de raiz de uma função? A gente vai começar primeiramente pela definição. A raiz de uma função é o valor variável de x que faz com que a função assuma o valor de zero. E o que isso significa? Isso significa onde a nossa função intercepta ou apenas toca ou corta o eixo x. A representação dela, pessoal, na forma matemática, a gente vai colocar f de x igual a zero, que significa que vai dar zero e vai ter que encostar no nosso eixo x, e o nosso eixo y sempre vai ser zero porque vai estar encostando no próprio eixo x. No nosso primeiro exemplo, no exemplo 1, f de x igual a x menos 3. Isso é uma função de primeiro grau. Nós temos apenas o elemento x. Primeira coisa que a gente deve fazer para descobrir a raiz. A gente vai pegar o x menos 3 igual a zero. Escrevendo x menos 3 igual a zero. Depois disso, primeiro passo, a gente vai jogar o 3 para o outro lado, fazendo com que ele se torne positivo. Então vai ficar x igual a 3. Sabendo isso, a gente sabe que a nossa raiz da função é igual a 3, que vai fazer com que o elemento x encoste no eixo. No primeiro gráfico do exemplo 1, a gente vai desenhar aqui os eixos. O eixo y e o nosso eixo x. Representando o nosso gráfico, a gente vai ver que o nosso x é igual a 3, a gente vai marcar ele no gráfico. Contamos 1, 2, 3 aqui no x e marcamos o pontinho. Depois disso, a gente vai ver que o nosso x ele está positivo ali na nossa função. Ou seja, o nosso gráfico está crescente. Ou seja, ele vai ser representado por uma reta crescente dessa forma. Supondo que o x fosse negativo, ele seria uma função que teria um gráfico decrescente, sendo representado mais ou menos dessa maneira, pessoal. Aqui ia ter o eixo y, aqui ia continuar tendo o eixo x tudo normal. Porém, a nossa função estaria descendo desta maneira. Agora, pessoal, a gente vai para o nosso próximo exemplo, que é o exemplo 2, onde aqui mostra f de x igual a x ao quadrado menos 9. Aqui a gente já tem uma função de segundo grau. Resolvendo ela, pessoal, a gente vai primeiro fazer igual ali a gente fez no exemplo 1, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Logo após isso, a gente vai jogar o 9 para o outro lado e ele vai passar sendo um número positivo. X ao quadrado igual a 9. Logo após isso, pessoal, a gente vai jogar o nosso expoente 2 aqui, que está elevando ao quadrado, e vai transformar ele numa raiz quando a gente passa ele para o outro lado. Então vai ficar x igual a raiz de 9. Dessa maneira, pessoal, a gente vai chegar na raiz de 9, porém, como ela é uma função quadrada, ou seja, uma função de segundo grau, a gente tem que colocar o nosso x igual a mais ou menos este valor aqui. No caso, a raiz de 9 vai dar 3. Dessa maneira, pessoal, a gente vai ter 2x. O x1, que vai ser igual a 3, e o x2, que vai ser igual a menos 3. Agora, pessoal, a gente vai ver como a gente vai representar essa função de segundo grau no gráfico. Ou seja, aqui no gráfico do exemplo 2, quando a gente for desenhar, a gente vai fazer de novo o eixo y e o nosso eixo x.
a gente vai marcar os pontos 3, nosso 3 positivo aqui, e o nosso 3 negativo também no eixo x, que vai ser aqui. Como ela é uma função de segundo grau, vai ser uma parábola. Como o x é positivo, a parábola vai ter sua concavidade voltada para cima. Dessa maneira aqui, pessoal. No caso de aparecer uma função de segundo grau onde a parábola é voltada para baixo, o nosso gráfico ficaria mais ou menos dessa maneira aqui, ó, pessoal. Vou tentar representar aqui para vocês. Vou fazer aqui o eixo x e o eixo y. E a nossa parábola ficaria assim, voltada para baixo, com dois valores, um para x1 e um para x2. Agora a gente vai para o nosso exercício número 1. No exercício 1, a gente pode ver que o nosso f de x é igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Primeira coisa, a gente tem que ver nossos elementos, o a, b e o c. O a é o que está junto com o x ao quadrado, o elemento b é o que está junto com o x, e o c é o elemento que está sozinho, sem nenhum x presente junto com ele. Então, quando a gente for colocar aqui o nosso elemento a, vai ser igual ao número que acompanha o x ao quadrado, que vai ser menos 1. O nosso b vai ser igual a 7, que é o elemento que acompanha o x, e o nosso c vai ser igual a menos 10. Dessa maneira, a gente vai jogar tudo isso na fórmula do delta para fazer a nossa Bhaskara. Vai ficar o delta igual ao b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Agora a gente vai pegar aqui e substituir os elementos, pessoal. Vai ficar o 7 ao quadrado, o menos 4 vai continuar menos 4, o elemento a vai ser o menos 1 e o elemento c vai ser o menos 10. Fazendo 7 vezes 7, a gente vai chegar em 49. Aqui vai ficar negativo, vai ficar menos 40. Quarenta e nove menos 40, a gente vai chegar no nosso delta igual a 9. Agora, pessoal, que a gente descobriu o valor do nosso delta, a gente vai fazer a segunda parte, que é para descobrir o x1 e o x2. Então, a gente vai fazer x igual a menos b mais ou menos a raiz do nosso delta dividido por 2 vezes o a. Dessa maneira, quando a gente for substituir, o nosso b vai ser menos 7, mais ou menos o delta, como ele é 9, vai ficar mais ou menos o 3, dividido por 2 vezes o a. O nosso elemento a, como ele é menos 1, vai ficar menos 2. Dessa maneira, a gente vai encontrar os dois x, o x1 e o x2. A gente vai fazer menos 7 mais 3, primeiramente, que vai resultar em menos no x1, que vai ser menos 7 mais 3, menos 4, dividido por menos 2. A gente vai acabar chegando
no 2. Então, o nosso x1 é igual a 2. E para calcular o nosso x2, a gente vai fazer menos 7 menos 3, que vai resultar no x2 igual a menos 10, também dividido pelo menos 2, que vai resultar no x2 igual a 5. Com isso, pessoal, a gente vai descobrir as nossas duas raízes da nossa função. Depois a gente vai fazer um gráfico. Agora, pessoal, que a gente sabe as raízes, fica muito mais fácil. A gente analisa aqui que o x1 é 2, então a gente vai contar até o 2 aqui. E o nosso x2 é 5, então a gente vai colocar no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar aqui o nosso outro ponto da nossa parábola. Dessa maneira, pessoal, a gente tem que analisar agora que o nosso x ao quadrado ele é negativo. Então a parábola vai ser voltada para baixo. Então a gente vai fazer uma parábola voltada para baixo aqui assim, representando aqui nosso x1 e o nosso x2. Dessa maneira, a gente vai ter o nosso gráfico, a gente vai descobrir nossas raízes, o nosso eixo x vai estar aqui, que eu esqueci de representar, e o y vai estar aqui. Então, pessoal, isso foi a aula de raízes de uma função. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistir e até mais.